Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos aos pontos avançados do controle de constitucionalidade. Eu reuni, pessoal, alguma experiência de provas e lá se vão mais de 100 concursos prestados dos pontos mais delicados que eu observei no controle de constitucionalidade. A maioria deles não está na doutrina, e é aí que assusta, né? E por vezes eu errava a questão, e aí eu ia descobrir o fundamento dela e eu não encontrava de livro nenhum, estava num julgado, num voto do ministro, numa doutrina estrangeira, quando muito no rodapé de uma doutrina mais aprofundada. E são concursos bastante aprofundados que trouxeram esse tipo de questão. Promotor em Goiás, promotor no Paraná, promotor em Minas, concurso de procurador da República e juiz federal. Geralmente são esses concursos e um tribunal estadual ou outro com banca própria, em que a criatividade do examinador acaba trazendo pontos mais interessantes sobre o controle que assustam. E aqui então eu fiz um compilado de pontos e vou dividir com vocês, espero que sejam úteis, e a gente vai tentar explicá-los aí de como que se chegou nesse resultado. Então assim, é um ponto um pouquinho mais avançado, pode ser que nem caia no seu concurso, mas eu prefiro ser cauteloso e trazer sempre um passo à frente do seu examinador. Tamo junto? Vamos lá. Eu vou elencar aqui em itens para que a matéria fique bastante clara para vocês. Eu dei o nome de pontos avançados do controle. Primeiro ponto, pessoal, que você pode observar é o seguinte, ó, no controle concentrado, estou falando de ADI, ADPF, ADC, aquele reservado no STF, o Supremo Tribunal Federal não se vincula à causa de pedir, mas tão somente ao pedido. Causa de pedir é uma coisa, pedido é outra. Pois sua cognição é plena e aberta. Vamos tentar entender isso à luz do item 2. Aí eu explico os dois juntos, tá? 2. Coloca assim: embora a causa de pedir seja ampla, aberta, o pedido não é. Exemplo, e aqui você vai entender o que eu quero dizer. Não será possível ao STF declarar a inconstitucionalidade formal de uma norma se o autor da ação pediu somente a inconstitucionalidade material dela. Veja, a cognição do STF é ampla, quer dizer, ele não se vincula à causa de pedir. Vamos supor que o autor da ação pede a inconstitucionalidade material da norma por entender que aquela norma viola a tripartição dos poderes. Só que o STF, analisando, fala, não, a tripartição está preservada. Na verdade, o que houve foi uma violação ao contraditório e ampla defesa. Eu chego no mesmo resultado do pedido, que é a inconstitucionalidade material, mas através de outro fundamento. Através de outra causa de pedir jurídica, que é a violação ao contraditório e ampla defesa. Então, como a cognição é aberta, o STF não se vincula à causa de pedir, mas tão somente ao pedido, na vinculação ao pedido entre a decisão e o pedido. Essa distinção do STF. Então ele não pode falar, na verdade, aqui não é uma inconstitucionalidade material, é uma inconstitucionalidade formal, que desbordaria o pedido da ação. Mas o que ele pode fazer é, através de outro fundamento, se chegar naquele pedido. Tamo junto? Então esses dois pontos são os pontos iniciais, aqui também não tão aprofundados, porque vários concursos já cobraram isso, e esse se encontra nas doutrinas da espécie. Agora, olha esse terceiro pedido aqui, pessoal, 3. Esse terceiro item, né? 3. Coloca assim, não há. A gente até fala disso na aula de hermenêutica constitucional. Não há hierarquia formal entre as normas constitucionais originárias. Aí cabe uma explicação. O que são normas constitucionais originárias? Normas que surgem em um texto, né, constitucional de 1988. São as normas originárias, que surgem em 5 de outubro de 88. Tá? Logo, não é possível, anote isso, se declarar a inconstitucionalidade, o nome é chatinho, tá? Das normas constitucionais originárias. Existe uma teoria de um autor alemão chamado Otto Bischoff, em que ele fala que é possível se declarar a inconstitucionalidade das normas constitucionais originárias. O Brasil adota isso? Não. No Brasil, o STF rejeita o fenômeno da inconstitucionalidade das normas constitucionais originárias. A derivada pode, porque quando surge uma emenda constitucional, um tratado de direitos humanos com força de emenda, se ele viola o texto originário, por exemplo, uma cláusula pétrea, ou o rito de produção, ele pode ser tido por inconstitucional. O que eu estou falando aqui são as normas de 88.
Olha só o que o STF diz. O STF não adota a teoria de Otto Bischoff, afirmando que todas as normas constitucionais coexistem. Isto é, vigora o princípio da unidade da Constituição. O que pode existir são antinomias aparentes no texto constitucional, mas em nome da unidade da Constituição, e toda a Constituição é um todo, quer dizer, se analisa a Constituição globalmente, os 250 artigos não têm antinomias, eu não posso dizer que um artigo vai afastar o outro. Não significa que, no caso concreto, um artigo pode alijar o outro. Vamos lá. Se publicou um livro, uma biografia que afeta algo que o biografado não quer. De um lado tem a liberdade de expressão, de outro lado tem a privacidade. No caso concreto, eu posso afirmar que existe hierarquia material. Então veja, eu estou falando aqui de hierarquia formal. Eu posso fazer a ponderação de bens e entender que no caso concreto um bem pesa mais que o outro. Beleza. O que eu estou falando é no campo abstrato. Eu não posso dizer que sempre um direito prevalece que o outro ou, quiçá, que uma norma de 88 é inconstitucional. Porque todas coexistem, todas têm o mesmo valor formal e elas não podem afastar umas às outras, né? Se eventualmente o caso concreto há uma colisão de interesses, resolve na interpretação e não afastando as normas. Então não há a possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade das normas constitucionais originárias. As derivadas, depois de 88, emendas constitucionais, pode. As originárias, não. Quarto item aí para vocês, vamos aprofundando ainda mais. De outro lado, aí só para concluir aqui, né? As emendas constitucionais, por serem fruto do poder constituinte, derivado, reformador, podem ser objeto de controle, pois precisam respeitar os limites traçados pelo poder constituinte originário. Exemplo, respeito às cláusulas pétreas. Então, assim, a norma originária não pode ser declarada inconstitucional. Agora, uma emenda que viole uma cláusula pétrea, veio uma emenda que permite violar a forma federativa do Estado. Essa emenda pode ser derrubada numa ação direta de inconstitucionalidade. Ela pode ser objeto do controle. A norma originária não pode ser objeto do controle. A norma derivada, emenda ou tratado com força de emenda, pode. Tá claro isso para vocês? Mais um tópico vindo aí para vocês. Em que pese a inexistência de partes, como eu já disse em vários momentos, né, não tem parte no controle concentrado, mas apenas interessados. Então, em que pese a inexistência de partes no controle de constitucionalidade, mas apenas de partes, apenas de interessados, o STF vem admitindo, isso mais de um caso, a celebração de acordo em ações do controle concentrado. Nós tivemos dois exemplos, um deles aqui foi bem midiático, inclusive, tá? Exemplo aqui, ó. Deixa eu só consertar aqui. Acordo feito em uma ADPF que discutia planos econômicos. Vou colocar dois exemplos. Planos econômicos e acordo feito em uma ação de controle concentrado que discutia o auxílio moradia. São dois casos, pessoal. O que aconteceu? Foram ações que começaram para se debater em constitucionalidade de uma norma, o auxílio moradia, e o outro, expurgos, né, de planos econômicos, e aí se entendeu a União, o legislador, enfim, falou, vamos fazer um acordo. Para os magistrados se concedeu um aumento, desde que se abrisse mão daquela ação lá que discutiu o auxílio moradia, perdeu o objeto, e a mesma coisa a outro, se fez um acordo, perdendo o objeto aquilo que se discutia. As partes consensualmente celebraram um acordo, e, em contrário, a ação acabou perdendo objeto. Então, embora ela tenha só interessados, é possível a celebração de acordo. Foi assim que entendeu o STF, dois julgados paradigmáticos sobre a questão. 6, vindo aí para vocês. Na ADC, o que é a ADC? A ação declaratória de constitucionalidade. Deixa eu só aumentar a folha aqui para vocês. Ação declaratória de constitucionalidade, o STF, ou melhor, colocar assim, exige ser efetiva
controvérsia judicial. Vou deixar só o efetiva grifado. Isso aqui caiu no MP de Goiás. Efetiva controvérsia judicial. E estava num julgado que nem saiu informativo. Você vai entender agora com a segunda frase. E não apenas potencial controvérsia judicial relevante. O artigo 14.2 da Lei 9868 de 1999, ele fala que a admissibilidade da ADC, ela exige a controvérsia judicial relevante. Mas essa controvérsia, o que é isso? A União vem sendo derrotada, quer dizer, a norma vem sendo questionada pelos tribunais afora. Vou dar um exemplo, né? Havia, para se ensejar a DC 43 e 44, que discutiu o cumprimento de pena em segunda instância, ou no trânsito em julgado, diversos entendimentos pelo país. Ora se falava que o cumprimento era em segunda instância, afastando a norma do CPP, ora se falava que era no trânsito em julgado. Quer dizer, havia uma controvérsia entre vários juízes, uma controvérsia judicial relevante sobre a aplicabilidade ou não daquela lei. Uns falavam que era constitucional, outros falavam que não. Mas veja, essa controvérsia tem que ser existente, ela tem que ser efetiva, e não apenas uma possibilidade dela existir. Então não é o tempo da lei, não é se ela um dia pode vir a ser questionada, não é apenas uma potencial controvérsia judicial relevante, mas tem que existir de fato, efetivamente, uma controvérsia entre os vários juízes e tribunais que acarreta insegurança jurídica. A ação declaratória de constitucionalidade, qual é o escopo dela? A finalidade é transformar uma presunção relativa de inconstitucionalidade em presunção absoluta, gerando efeitos vinculantes em todos os demais órgãos judiciários e administração direta e indireta. Estamos juntos? Então, o que se exige para a admissibilidade da ADC não é a potencial, mas sim a efetiva controvérsia judicial relevante. Item 7 no seu caderninho, você pode anotar aí, ó. É possível o controle difuso de constitucionalidade em face de normas municipais. O que não se admite é a ADI tendo como objeto a norma municipal. Nós podemos ter aqui duas consequências. Para questionar a inconstitucionalidade de norma municipal é a ADPF. A ADI não pode ter como objeto do controle uma norma municipal, então só tem duas consequências. Para se questionar, duas conclusões, né? Para se questionar uma norma municipal, ou vai ser uma ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, como ação do controle concentrado, ou vai ser um controle difuso. O que não é possível é uma ADI questionando como objeto de controle a norma municipal. A ADI é só em face de leis ou atos normativos, federais ou estaduais ou distritais. Municipais, jamais. Tamo junto? Outra que a gente até falou durante as aulas, né? Item 8 aí para vocês, é o rol de legitimados do artigo 103 da CF é taxativo. Isto é, não se admite nele a interpretação extensiva ou ampliativa. Ah, mas tem uma confederação que pode ser entendida como a associação. Não. Aqui esse rol do 103, presidente, mesa, governador, né, é um rol taxativo. Eu não posso fazer uma interpretação ampliando ou indo além do que o Constituinte previu. Perfeito? É um rol taxativo. Lembrando, né, pessoal, colocando aqui no item 9, já o rol do controle difuso é amplo, admitindo seu exercício por qualquer jurisdicionado. Aqui tranquilo, porque qualquer jurisdicionado pode ir lá ensejar a aplicabilidade do controle difuso, espalhado por qualquer magistrado. Todo magistrado tem jurisdição constitucional, todo magistrado pode afirmar, dizer o direito constitucional. Tamo junto? Item 10 dos nossos pontos avançados, você pode escrever assim, ó, na ADI estadual, e também é chamada, você vai encontrar com essa expressão, né, de representação de inconstitucionalidade, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, é possível se adotar dois modelos de legitimidade ativa. A Constituição Estadual tem liberdade para adotar dois modelos. Primeiro, letra A. Modelo de introversão. Essa caiu no Paraná, tá bem difícil essa questão.
Modelo de introversão que atribui legitimidade ativa da ADI estadual apenas a órgãos públicos. Então pode ser que a Constituição fale, só pode oferecer ADI estadual ou representação de constitucionalidade apenas a órgãos públicos, ou o modelo de extroversão. Atribui legitimidade ativa também para entidades de caráter privado. Exemplo, partido político. Tem outros, tá? Entidades de classe e tudo mais. Então, esse é um modelo que as constituições do Estado podem seguir, ou um ou outro. Mas qual que é o ponto aqui, pessoal, decisivo, que é aqui que as questões de concurso vão cobrar, que é o entendimento do STF. O que não é possível é atribuir a legitimidade da ADI estadual, esse é o STF que diz, tá? Para um único órgão. Perfeito? O que não pode, né? Ele coloca assim, a legitimidade deve ser plural. O que você não pode atribuir numa Constituição do Estado sob pena de violar a simetria federativa, que esse paralelismo constitucional com o artigo 103 da Constituição Federal, é atribuir a legitimidade a apenas um órgão. Só o governador pode. Porque senão você engessa a possibilidade de ventilar o debate da inconstitucionalidade da norma. Você pode atribuir só a órgãos públicos ou o modelo de extroversão que é adotado pela maioria dos estados, a públicos e privados. O que você não pode é restringir a legitimidade a um único órgão. Isso não é admitido. Perfeito aí? Vamos colocar agora o item 11 no seu caderno, que é o seguinte, ó. No âmbito dos estados, admite-se pacificamente a existência de ADI, ADC e ADO. A polêmica, contudo, se a Constituição Estadual poderia prever a DPF estadual. Exemplo, a Constituição do Rio Grande do Norte possui. A maioria dos estados não. Como é que o estado vai prever o que é preceito fundamental? Aí é o debate. Mas tem aí cerca de 3 estados no país, a exemplo da Constituição do Rio Grande do Norte, que possui. A maioria dos estados não traz essa previsão. Alguns estados trazem só previsão de ADI, outros só de ADI e ADC. A maioria traz de ADI, ADC e ADO no âmbito estadual, cujo parâmetro é a Constituição Estadual. Tamo junto? Item 12 no seu caderno. Vamos seguindo aí. No item 12 também caiu no Paraná. Isso aqui foi no concurso de promotor e também caiu no antigo de delegado no Paraná. E também caiu em Goiás. Esse aqui é um ponto interessante. Há 2 tipos mundiais de controle de constitucionalidade. Que tipos, professor? Letra A. Você pode anotar aí. Controle forte é o controle exercido, né? Ou melhor, é o controle que atribui competência exclusiva ao poder judiciário para dar a última palavra sobre a constitucionalidade. Gera, portanto, decisões vinculantes. A maior parte do mundo adota esse. Quem dá a última palavra é o Supremo, a Corte Constitucional, e aí se gera um controle forte. O que diz o STF no controle de constitucionalidade normalmente concentrado, fim de papo, está resolvida a questão. Alguns países, como o Canadá, adotam um modelo de controle fraco, né? O que é o modelo de controle fraco? É o controle que prevê, e já caiu assim na dissertação de promotor em Goiás, disserte em 60 linhas sobre a cláusula não obstante. Pega o candidato, né? O que é a cláusula não obstante? É isso aqui, ó. É aquele controle que prevê a chamada, abre aspas, cláusula não obstante. O que é isso? Na qual o poder legislativo ou outro poder poderia superar, revogar as decisões da Suprema Corte. Logo, as decisões não trariam, ou melhor, logo as decisões poderiam ser facilmente superadas, já que destituídas daquele caráter vinculante. Aí vem a pergunta do examinador.
Qual é o modelo adotado pelo Brasil? E por que é cláusula não obstante? Né? Cláusula não obstante é uma faculdade que se atribui aos demais poderes para superar o entendimento judicial. Olha, não obstante a Suprema Corte ter decidido assim, quer dizer, uma conjunção concessiva, né? O que é isso? Embora a Suprema Corte tenha decidido desta maneira, conquanto a Suprema Corte, o que é isso? Não obstante, é uma conjunção concessiva, adversativa. Apesar de, todavia, entretanto, não obstante, conquanto, porém, embora, eu decido da seguinte maneira. Então, embora ela tenha decidido dessa maneira, na verdade, o país vai seguir esse rumo aqui. Cuidado, olha só que interessante no Brasil, né? Observação. Essa aula é um pouquinho maior, pessoal, porque eu quero trazer todos os pontos aqui que eu encontrei. São vários, né? Os mais importantes, pelo menos, para vocês aí. O Brasil adota um controle forte temperado ou mitigado. É isso que diz a maior parte da doutrina. O que é esse controle forte, mitigado ou temperado? Pois as decisões do STF, um controle concentrado, geram efeitos vinculantes, mas podem, em tese, serem superadas ou ser superadas pelo chamado efeito backlash, ativismo congressual, reação legislativa, leis em Orfeist, entre outros nomes. Como foi a questão da vaquejada, rinha de galo? Como foi a questão agora da demarcação de terras com marco temporal, que o legislativo fez uma lei superando o entendimento? O que diz o legislativo nesse entendimento? Sim, o STF é o guardião da Constituição, mas ele não é o único intérprete. Se porventura aquilo lá está beirando a legislação, está legislando sobre o tema, cabe o legislativo analisar e fazer uma lei sobre o tema, superando o entendimento. Ele fala, olha, não há inconstitucionalidade, porque agora, na função típica do nosso poder, que é legislar, a gente regulamenta aquele tema, gerando um efeito backlash, um ativismo congressual, uma reação legislativa. Tamo junto? Aí é um fenômeno que a gente explica mais lá na aula de hermenêutica constitucional, como os dois exemplos, esse do marco temporal das terras indígenas e também do parágrafo 7º do artigo 225, cuja uma emenda constitucional supera o entendimento do STF sobre vaquejada, rinha de galo, farra do boi e por aí vai. Agora a gente vai, pessoal, para o item 13 do seu caderno. Você pode anotar aí, 13, e é o seguinte. Coloca aí. A gente vai para o item 13. A declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo surte efeitos, aqui cai muito em prova objetiva, tá? A partir da publicação da decisão no Diário de Justiça, independentemente da publicação do acórdão ou trânsito em julgado. Perfeito? Independente da publicação do acórdão, misericórdia, ou trânsito em julgado. Então, uma questão muito cobrada em provas objetivas é qual é o termo a quo, qual é o termo inicial da produção desses efeitos. Pessoal, a produção dos efeitos, a declaração de constitucionalidade, ela produz efeitos a partir da publicação no diário, né, que traz esse efeito, e não propriamente se aguarda uma outra questão ou um outro termo para se produzir determinado efeito. Então, esse aqui é o ponto 13. Agora a gente avança para o ponto 14. Exige-se pertinência temática dos chamados autores interessados, ou também conhecidos como autores especiais, e não dos autores neutros ou universais do artigo 103 da CF. Aqui a doutrina bate bastante nesse ponto, nem seria tão avançado, mas acho que é importante trazer para vocês aí. O artigo 103, pessoal, ele se divide entre autores neutros ou universais e autores interessados ou especiais. O interessado ou especial tem que provar essa chamada pertinência temática. Como é que você guarda isso? Governador do estado, porque não tem um interesse nacional, ele tem interesse para defender a questão do seu determinado estado. E aí também a Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa está atrelado ao interesse do estado. Entidade de classe está interessando o quê? A sua classe específica. Em contrapartida, se a gente olhar os demais legitimados, presidente, mesa da Câmara, enfim, o Conselho Federal da OAB, Procurador-Geral da República, são legitimados que interessam ao país todo.
Então, governador, assembleia, entidade, enfim, ela está interessando especificamente a determinados entes, que tem que ou provar que aquela inconstitucionalidade afeta a sua classe específica, o seu estado específico, e não propriamente a todos, né? Então, essa é a divisão que a doutrina faz. Os neutros não precisam comprovar a chamada pertinência. De outro lado, governador, mesa da assembleia, entidade, enfim, ela precisa provar que há esse interesse. Confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, o governador e as mesas da assembleia de cada estado precisam provar o seu interesse sob pena da ação do controle concentrado não ser admitida. Perfeito aí? E por fim, pessoal, que eu reputo seja o 15º ponto importante, né, justamente por serem interessados e não partes no controle concentrado, você pode anotar o seguinte: não cabe a arguição de suspeição, alegação, né, de suspeição nos processos de controle de constitucionalidade, concentrado normalmente, né? Isso porque estas ações têm índole objetiva. Lembra? Faz a defesa do direito objetivo e não do direito subjetivo. Não são partes, são interessados. Ou seja, o julgador, o STF, ou se for o caso, os TJs locais, né, não olham para as partes, mas sim para a missão de preservar a Constituição Federal. Lembra? A supremacia da Constituição na ordem jurídica. Então, o STF, quando está julgando uma DI, uma DC, uma DPF, vou colocar assim, réctios, né? Interessados, ele não vai olhar para quem é o autor da ação, quem está defendendo a ação, quem é o amicus curiae, nada disso. Ele só vai olhar uma coisa: se aquela lei ou ato normativo viola ou não o texto constitucional, porque a missão principal do controle concentrado é a defesa abstrata do texto constitucional, preservar a supremacia do texto constitucional. Tenho para mim, então, que esses são os 15 pontos avançados aí que a gente pode trazer no controle de constitucionalidade para vocês. Não é uma matéria fácil, não é uma matéria que cai em tudo quanto é concurso, mas que corriqueiramente caem e nos concursos mais avançados e podem trazer alguma surpresa, alguma dificuldade para vocês. Perfeito? Missão cumprida no controle de constitucionalidade. Quaisquer dúvidas, mande para mim aqui no @Ricardo Baronowski. Dá um like aí se você gostou dessa aula, tira uma foto, manda lá, marca o Instagram, @Ricardo Baronowski. Eu vou ficar muito contente em repostar e saber quem assistiu e sempre estar às ordens de vocês no dia a dia. Forte abraço e bons estudos.